Não, não está no podcast errado. Continuamos no É Comunicar que nos entendemos, mas desta vez fui eu, Liliana, a produtora deste podcast, e sou eu que vou fazer perguntas à nossa Marta. Porquê? Porque celebramos 2 anos de podcast, celebramos 100 episódios e, como tal, sou eu que vou perguntar algumas perguntas indiscretas para sabermos mais sobre os bastidores deste podcast. Anda daí comigo. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Olá, Marta. Estás Olá, preparada para o nosso episódio? preparadíssimo, eu confio totalmente em ti, vá. Olha, Marta, conhecemos-nos em 2023. Estive aqui a olhar para as minhas notas e foi um grupo de networking que nos juntou. A Marta do Norte, eu aqui da zona de Lisboa e, na verdade, eu vou dizer que foi amizade à primeira vista. Porque, na verdade, as nossas energias juntaram-se, as nossas conversas prolongaram-se e, deste primeiro contacto nasceu este projeto tão bonito e que eu tanto me orgulho. Marta, imaginarias que a nossa primeira conversa em 2023, eu julgo que foi setembro, daria hoje um podcast e mais tantas coisas que nós conversamos e mais de 100 episódios lançados? Olha, eu costumo dizer, e tu já me ouviste dizer isto várias vezes, eu tenho imensa sorte, na vida de me cruzar com pessoas incríveis. E sinto-me mesmo uma privilegiada nisso, e tu foste uma dessas pessoas, de facto é verdade, nós cruzamos num grupo de networking, e enfim, criamos logo aquela empatia. Eu achei também o teu projeto super interessante, uma escola portuguesa de podcasting, e de facto pronto, começamos logo a comunicar, e eu que tinha, cá dentro tantas saudades da rádio, que já lá vai há muitos, muitos anos, eu era muito muito miúda quando comecei, e comecei logo com esta enfim, com este bichinho cá dentro de resgatar esses tempos, somando isso também o facto, pronto, de ter sido jornalista durante muitos anos, e sou consumidora de podcasts, ou já era consumidora de podcasts e portanto, hum, fizeste nascer em mim uma certa inquietude, no melhor dos sentidos, de fazer, criar este projeto que até então não me tinha passado de todo pela cabeça, e não me imaginaria, acho incrível como é que passaram 2 anos e como é que, já fizemos 100 episódios. E dizer que nada disto era possível, isto parecem palavras feitas, mas não são mesmo. Sem ti, sem o teu apoio. Sou-te muito grata por me teres ajudado a fazer nascer este projeto. Olha, eu é que agradeço o facto de teres, aceitado a minha provocação, porque na verdade foi um processo, e eu gostava que também falasses um bocadinho sobre isto, porque na escolha do nome, que andámos aqui não sei quanto tempo, era um nome, era um nome, era um nome, depois acabámos por escolher outro. Andámos aqui também, relativamente às capas, como é que fazíamos, como é que não fazíamos. Foi verdadeiramente um processo. Eu costumo dizer que fazer nascer um podcast é quase como fazer nascer um bebé. Demora o seu tempo, é necessário termos aqui algum tempo para amadurecer ideias, e está tudo certo. Muitas vezes não é no tempo que nós imaginaríamos, mas é no tempo certo. Como é que tu sentiste também este processo, Marta? Olha, este processo é muito interessante, e eu trabalho novamente na área da comunicação, e então é muito diferente quando fazemos isto para outras pessoas, para marcas, para empresas ou mesmo para marcas pessoais, e quando o fazemos enfim,
para nós mesmos, não é? Portanto, é muito mais doloroso, não há a mais pequena dúvida. Há aqui, eu diria, duas vertentes e tu confirmarás com certeza, que é, por um lado, esta questão do nome, temos que verificar se já existe ou não, portanto, há aqui também questões, inclusive quase do ponto de vista legal, que precaver, ou seja, não é apenas aquilo que nós gostaríamos, porque sim, tem de haver aqui um ponto de encontro entre aquilo que já existe, não é? E encontrarmos um nome que seja diferenciador, que seja pesquisável, mas também que diga aquilo, que diga ao que vimos, não é? E eu acredito mesmo que é comunicar que nos entendemos. E portanto, não foi um processo fácil, mas identifica muito. eh, acho que é perfeito, perfeito com toda a modéstia, atenção, porque ao mesmo tempo também é um claim, é uma frase, diz ao que vimos, porque esta frase ou este nome também teve como base uma frase que eu gosto muito, que é impossível não comunicar, e portanto, que é uma frase de um, enfim, de um autor, tem direitos de autor, obviamente, e portanto, mas serviu aqui um bocadinho de base a isto. Relativamente à capa, todo este processo, para mim, e tu sabes isso melhor do que ninguém, foi bastante doloroso, no melhor dos sentidos. Eu sou uma comunicadora nata, mas dos bastidores, ou seja, como te dizia, eu vinha da rádio, na rádio, no meu tempo de rádio, não havia imagem, nós agora já vemos muitos bastidores, não é? Das rádios, mas antes não era assim, portanto, e depois foi para o jornalismo de imprensa escrita, muitos anos, numa altura em que não havia, as redes sociais eram praticamente inexpressivas, portanto, não, ou seja, esta parte da exposição, de me expor para lá da escrita ou para lá da voz, foi um desafio para mim. Não obstante, lá está. Eu no meu dia a dia na empresa faço media training e portanto eu estou do lado da capacitação de preparar as pessoas para aparecerem, para darem entrevistas, mas lá está, em casa de ferreiro, espeto de pau, como se costuma dizer, e portanto foi um processo um bocadinho doloroso para mim, mas que valeu e vale todos os desafios e todas as dúvidas, porque o podcast acabou por ser um processo de desenvolvimento pessoal também muito, muito interessante. Tenho mais dificuldade em explicá-lo do que em senti-lo, mas foi. Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer que o podcast é um processo no seu todo, não é? Não é só um processo de comunicação, mas também é um processo e é um caminho a, a nível de desenvolvimento pessoal. Eu não posso dizer isto muito alto, senão as pessoas assustam-se e ficam aqui com um bocadinho de receio relativamente a começar a começarem a entrar neste mundo do podcast, mas a verdade é isto, é mesmo esta, não é? Quando nós comunicamos e comunicamos em voz alta, comunicamos através do podcast e que nos expomos através do podcast, nós vamos fazendo um caminho de desenvolvimento pessoal, de lidar com algumas sombras, com algumas coisas que nós não gostamos tanto, de trazer ao de cima as nossas mais-valias, as nossas habilidades e capacidades que às vezes estavam lá escondidas e que de alguma forma nós conseguimos trazer também ao de cima e, acima de tudo, esta capacidade de nos divertirmos a fazer isto. E era isto que eu também gostava de falar um bocadinho contigo, Marta, porque eu sei que, e já lá vamos falar aqui de momentos, se calhar, que foram desafiantes vividos aqui no podcast, mas acima de tudo, e eu como produtora sinto isto, que no fim tudo vale a pena. Mesmo quando estás mais doente, mais em baixo, com mais desafios profissionais, o gravar cada episódio, eu sinto que te traz novo alento e mais energia. Confirmas isto, certo? Confirmo totalmente. Ao início não é fácil, como tu dizias e bem, por todos os processos e desafios que isto implica, e de autocrítica, da exposição também, portanto, é normal que tal aconteça, portanto, ficamos mais expostos e, portanto, há a avaliação externa, mas eu diria que a interna é aquela que até acaba por ser a mais dura, não é? Mas uma vez ultrapassado isso, e no outro dia eu comentava isso contigo, e essa é a nossa palavra mágica.
mágica, para quem não sabe, antes de nós gravarmos, sejam episódios a solo ou episódios com convidados, a Liliana nos bastidores diz sempre divirtam-se, é aquela palavra mágica, e eu sinto isso cada vez mais. Ah, eh, Porquê? Desde a escolha dos temas, e isto aqui também em jeito de bastidores, é uma pequena dor de cabeça para ti, Liliana. Porquê? Porque eu adoro trazer temas da atualidade e às vezes é um pouco complexo conseguirmos gravar e termos agenda para o conseguir fazer. E também pelos convidados que tenho a honra de trazer aqui, que eu fico muito grata a todas estas pessoas que aceitam o convite e que disponibilizam um bocadinho do seu tempo para cá virem. E eu sinto, mais uma vez, um privilégio enorme, nas histórias que aqui se trazem e nas pessoas que aqui se trazem. E tu sabes e conheces-me que, na maioria das vezes, eu estou mesmo muito feliz a fazer. Eu diria que não é estar feliz a fazer as perguntas às pessoas, é estar feliz a ouvir o que aquelas pessoas estão a dizer. A conversar, não é? A A conversar. conversar, porque eu sinto mesmo um privilégio, e era isso que eu também tanto gostava no jornalismo, e hoje, ao lidar com jornalistas, tento respeitar isso também, que é o privilégio de ouvirmos as pessoas, de lhes darmos as palavras, de os conhecermos, e sim, cada vez mais eu divirto-me, cada vez mais. hum, me preenche no todo, portanto, eu já não imagino, também é aqui um pouco enfim, aquele blá blá, como eu costumo dizer, mas não é, eu já quase já não me imagino sem o podcast ou sem, pensar em temas para trazer ou convidados para trazer, então cada vez é melhor, fazê-lo. Sim, sim, sem dúvida. Olha, 49 convidados, acabámos de fazer esse balanço no episódio anterior. Já recebemos convidados de todos os tipos, inclusive convidados fora deste âmbito mais português, nomeadamente do Brasil. Como é que é para ti este processo dos convidados? Como é que é para ti este processo da escolha dos temas, porque depois acaba por estar aqui de alguma forma relacionados? Há aqui alguma história que tu gostasses de partilhar? Eu sei que cada convidado é especial, sei que cada convidado é único, cada conversa, mas eu gostava aqui que pudesses falar aqui de uma ou duas histórias dos convidados que gostasses de evidenciar, de alguma forma. Portanto, ao nível dos convidados, há 2 processos, eu diria. Portanto, um deles é, em que eu diretamente, portanto, hum, convido as pessoas portanto, lanço o convite, obviamente, para virem ao podcast, para virem falar de uma determinada área ou enquadrado numa das rubricas que nós temos aqui no podcast, ou, eh, quando recebo, contactos, seja por e-mail, seja por LinkedIn ou pelas redes sociais, de propostas para as pessoas virem ao comunicar que nos entendemos. E isso é incrível. A primeira vez que recebi um um contacto nesse sentido foi de uma felicidade enorme, porque nós estamos a falar de um podcast de nicho, num tema de nicho. É verdade que eu cada vez, mais tento que ele não esteja só na bolha na área da comunicação, mas tentar levar os temas da comunicação para fora, porque todos nós somos impactados pelas notícias, pelos criadores de conteúdos, pelos eventos, pelas marcas. Nós não vivemos sem isto e, portanto, eu acredito mesmo que a bolha pode ficar um bocadinho, maior, e não dentro apenas dos profissionais de comunicação, mas, hum, sentir de alguma forma o reconhecimento, de que as pessoas gostariam de vir ao comunicar que nos entendemos. É um privilégio, enorme. O caso do Marco Frasolim, que nós recebemos aqui no É Comunicar que nos entendemos, precisamente do Brasil, alguém com uma empresa, enfim, que trabalha com grandes marcas, a nível mundial, e contactou-me neste caso pelo LinkedIn. Foi uma felicidade, extrema. Ele ouvia de facto o podcast, e conhecia os temas e deu-me até exemplos de convidados e de temas que eu tinha falado.
lado e, portanto, foi uma grande alegria, da mesma forma que hum, outro tipo de contactos, inclusive é de empresas de comunicação e de relações públicas também que querem que os seus clientes, de alguma forma, ou as pessoas com quem trabalham, venham também ao É Comunicar que nos entendemos, propõem temas, até mais do que os convidados, ou tanto como o proporem convidados é proporem os temas. É quando dizem: "Olha, eu ouvi isto assim, assim, e lembrei-me, e se tu abordasses este tema, eu acho que dava uma conversa incrível e esta pessoa podia ajudar a falar sobre isto." É de uma felicidade enorme. É sentir que o É Comunicar que nos entendemos, tem vida própria, eh, para lá de mim, que sou a host, e de ti, que és a produtora, sabes? Aquilo que eu sinto é que já há, efetivamente, isto é difícil de conseguir, e estamos a falar ainda num processo, obviamente, mas já existe uma espécie de comunidade, Sim. que está atenta aos temas e que propõe os temas. É de uma felicidade mesmo é muito bom, é mesmo muito bom. O nosso É Comunicar que nos entendemos já tem a sua própria pegada, por assim dizer, e isso é extraordinário. Olha, Marta, Também que, e desculpa interromper-te, a felicidade é grande quando propõem temas e quando propõem convidados e, sobretudo, quando percebemos que as pessoas ouvem mesmo o podcast. E é mesmo muito, muito, muito interessante. Tal como é interessante, permite-me só partilhar esta história, situações que não são assim, ou seja, que sou eu que convido, mas que eu sinto um privilégio enorme de ter este palco. Vou dar o exemplo da Cristina Cardoso, que esteve aqui há pouco tempo, não é? Comunicar que nos entendemos, e que falou sobre a comunicação do cancro da mama. Ela canalizou algumas marcas, algumas campanhas de comunicação de algumas marcas, e eu contei na altura esta história, mas isto é mesmo muito especial para mim. Por motivos profissionais, tenho que acompanhar a imprensa internacional, nomeadamente a imprensa espanhola, por causa de clientes de Espanha que temos, e eu estava a folhear o jornal Faro de Vigo, e eu vi uma página inteira, em que ela estava a falar da sua tese. A Cristina, desculpa, tinha sido minha aluna há mais de 10 anos, numa pós-graduação. Eu nunca mais tinha tido contacto com ela, e de repente estou a abrir um jornal internacional onde ela está lá, a falar da sua tese de doutoramento nesta área. Eu senti um orgulho imenso. Ela própria, que teve cancro da mama e não só, teve outro tipo de patologias também relacionadas, de outro tipo de cancros também. E quando eu vi aquilo, fiquei super feliz por vê-la ali, e quando eu contactei e a convidei para vir ao podcast, a felicidade dela, e foi de uns episódios, foi imenso para mim. Foi de uma felicidade e de um orgulho grande poder trazer, a Cristina aqui, a sua causa, as suas palavras, e eu diria a sua beleza no melhor dos sentidos. Aquele trabalho é muito bem feito, e poder trazer, aqui, pessoas, especiais, todos somos, mas é um privilégio. Eu depois sim. começo, emociono-me um pouco a falar destas coisas, mas é um privilégio, grande poder, trazer, este tipo de pessoas e de comunicação aqui ao É Comunicar que nos entendemos. Olha, Marta, há uma coisa que eu também gostava de falar aqui contigo. Já falamos aqui dos episódios, já falámos aqui um bocadinho dos bastidores, mas eu gostava também de falar um bocadinho do feedback que te chega, não é? Porque muitas vezes, quando nós começamos um podcast, temos a ideia que os números podem ser maiores ou mais pequeninos, mas no fim não são os números que interessam assim tanto, são no fundo. O feedback que te vai chegando e que muitas vezes não é público. Também queres partilhar um bocadinho sobre isto, não é? Que as pessoas ouvem e dão feedback, mas muitas vezes não deixam estas mensagens e estes comentários de forma pública. Foi surpreendente para ti? Sim, é muito surpreendente, hum, sobretudo estes casos. As pessoas, nós, por norma, o ser humano tende a ser mais crítico que elogioso, não é? Sobretudo, é surpreendente perceber as mensagens que chegam, que não são públicas, como tu dizias e bem, de pessoas que eu não imaginava.
que vissem o podcast ou que interpretassem o podcast desta forma e que o acompanhassem efetivamente. E é muito bom, é muito gratificante quando as pessoas têm a amabilidade de dar a sua opinião genuína. E dar a sua opinião genuína não é sempre elogiar, porque tudo isto é um processo, como tu dizes e bem, e portanto há sempre aqui formas de melhorar, mas as mensagens que 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 nos chegam, sobretudo naqueles momentos, e tu sabes, nem sempre é fácil. Isto é um podcast semanal, é a vida a acontecer, e os ritmos são complicados. Depois questões também de saúde que surgem, como a toda a gente, obviamente, e há aqueles momentos de maior cansaço em que é mais difícil conseguir fazer tudo, e mais uma vez o meu privilégio, parece que tenho, sobretudo nesses momentos, uma sorte incrível de receber mensagens, parece que é na hora certa, sem as pessoas saberem, não fazem ideia nenhuma, mas que mandam essas tais mensagens de feedback, a dizer que acompanham o podcast, aquilo que mais gostam, também a dizerem que sentem uma evolução de alguma forma nos conteúdos e, portanto, enfim, e também na minha própria performance, nós devemos e podemos sempre melhorar. É muito bom o feedback e deixa este desafio que é, mesmo nós, em relação aos outros, deixarmos, quando gostamos das pessoas ou das situações ou dos produtos ou do que é que seja, que tenhamos esta capacidade de o transmitir também, porque efetivamente isso tem um impacto grande nas outras pessoas, tal como nós sentimos que tem em nós quando têm a amabilidade de o fazerem connosco. Sim. Olha, e tu referiste aqui uma coisa que eu acho que é muito importante nós trazermos aqui ao de cima, são os desafios que acontecem. Eu gostava que tu partilhasses um bocadinho dos bastidores destes desafios, porque já nos aconteceram imensas coisas, e no fim gostava que também referisses se já pensaste ou não pensaste em desistir do podcast. Olha, os desafios peço desculpa, olha, aqui estamos perante um desafio que eu estou aqui com uma constipação, portanto, há aqui vários desafios, às vezes de voz e de saúde, não é? Portanto, há aqui muitas situações em que só tu sabes quase, em que nós estamos a gravar e eu no fim digo-te: "Liliana, eu estava quase a cair para o lado, ou estava com imensa dificuldade em falar", porque enfim, pronto, acontece com toda a gente e portanto há estas questões. E depois ao nível dos convidados, é muito interessante aqui, o que é mais desafiante tem muito que ver por vezes com as questões técnicas, não é? Portanto, e efetivamente nós estamos aqui, dependentes da tecnologia, não é? E portanto nem sempre é fácil, nós, conseguirmos dominar tudo de que a tecnologia funciona a 100%. Então eu acho que é um bocadinho mais esse aqui este desafio da tecnologia, e das plataformas que são ótimas e que nos permitem obviamente fazer podcast à distância, porque nós de facto recebemos convidados de todo o ponto do país e, neste caso, fora do país também, e por vezes surgem aqui alguns desafios que eu diria que são maioritariamente, portanto, tecnológicos, não é? Sim, Portanto, desde hum, convidados s que nos saem logo e nós não conseguimos fazer o upload dos ficheiros, problemas a entrar, convidados que, ficam aqui com alguma dificuldade, relativamente, à plataforma, episódios que nós pensávamos que estavam agendados e que depois não saíram à hora certa, mas acabaram por sair. Isto só para falar aqui de algumas coisas que nos foram acontecendo, mas que fazem parte. Isto é a realidade e é mostrar os bastidores. Tu aí desse lado que tens um podcast sabes perfeitamente como são estes desafios, não é? Sim, é isso mesmo, e é isso que me estás a dizer e bem, portanto, são estas questões tecnológicas que já foram de vária ordem, e que desde, por exemplo, imensos barulhos, por exemplo, que podem acontecer, seja de obras, seja, por exemplo, questões como os apagões, não é? Ou dificuldades, tecnológicas, seja de eletricidade, seja de internet, essa questão como tu falas, portanto, isto obviamente utilizamos um programa específico de
de gravação, como tu dizes e bem, que implica que quando nós paramos de gravar, que as pessoas não saiam logo da plataforma, porque senão não fica gravado, e às vezes já aconteceu várias vezes, temos de ligar às pessoas, por favor, voltem para o link, e há aqui algumas situações, mesmo pessoas também, portanto, que por alguma questão também do próprio cenário tenham que. Nós já fizemos entrevistas com mães com o bebé no colo, o Sim, bebé não se estava a ver, mas o bebé estava no colo, ou por exemplo com animais de estimação que também aparecem no cenário dos convidados, e eu diria que é um bocadinho essa a magia, não é? Portanto, são desafios. E eu digo, o desafio maior também é esta questão dos horários, dos tempos, não é? Das agendas de todos, e de conseguirmos conseguir aqui reunir tudo isto. Se eu já pensei em desistir, não te posso dizer que tenha pensado de uma forma séria em desistir. No limite, por vezes, é a questão do timing semanal. Portanto, é realmente aqui exigente, portanto, e por vezes já me fez aqui pensar nessa questão, mas desistir, não. O arranque é muito difícil, os primeiros episódios são realmente muito difíceis, é muito cómico para mim ir ver os primeiros episódios, mas eles fazem parte, estão aí, portanto temos que conviver com eles, mas desistir não faz parte dos meus planos. sim, sim. Olha, Marta, há alguma coisa que tu ainda não fizeste no podcast e que gostavas de fazer? Sim, há várias coisas. Eu não posso desvendar, Hum, tens que ser tu a falar se quiseres sobre isso, mas temos aqui alguns planos, não é? sim, sim, temos aqui, pronto, um dos planos uma das coisas que eu gostava, é o lançamento de um site, portanto termos um site que no fundo sistematize toda a informação sobre o e-comunicar que nos entendemos, Vai mesmo acontecer para este recebermos ano, vai propostas. acontecer este ano, isso já está Exatamente, vai definido. acontecer, sim. Portanto, também tenho e comento isso contigo, muitas perguntas nesse sentido e, portanto, o comunicar que nos entendemos ser mesmo um naming e estar num site com toda a informação lá compilada, é um dos objetivos que vai acontecer ainda este ano, claro que sim. Um dos objetivos também seria fazer podcasts ao vivo, uma coisa que eu também gostava muito, e que vamos ver se neste segundo ano, pelo menos estes 2 objetivos conseguimos cumprir. Obviamente a questão aqui dos episódios ao vivo não é um formato para sempre, digamos assim, é ter, de quando em vez, um ou outro episódio ao vivo neste formato. Sim, eu acho que vamos conseguir. Olha, Marta, eu acho que estamos aqui a terminar, mas eu queria, terminar aqui o nosso episódio da forma como tu costumas começar. Marta, o que é que tu gostavas de ser quando eras pequenina? Olha, eu queria mesmo ser jornalista. Portanto, os meus pais dizem que quando me perguntavam o que é que eu queria ser, era jornalista. E de facto concretizei, era o meu sonho de miúda, e enquanto que fui jornalista fui muito feliz, gostei mesmo muito. eh, e hum, também me recordo em miúda, sobretudo com os meus primos, eu tenho primos da mesma idade que eu, fazemos apenas aqui um mês de distância, então convivíamos muito, sobretudo nas férias grandes, não é, como se dizia. E lembro-me também que nós brincávamos às empresas, era como se, como nós tínhamos uns telefones de brincar e tínhamos umas notas também, então um fazia de conta que era uma secretária, o outro era o dono da empresa, e agora ao pensar nisso, penso que realmente eu, não era não diria que era o que eu queria ser, mas brincávamos muito a isso, não é? E, portanto, por um lado fui jornalista e fui muito feliz nessa função. Gosto muito também de ter uma empresa, de trabalhar na área da comunicação e das relações públicas. Gosto muito de ter este podcast, e há uma outra vertente também que gosto muito e que faz parte de mim,
que é o dar aulas e o dar formação. São aqui, eu diria, 3 pilares que me complementam, que é um malabarismo conseguir fazer isto tudo, mas é nestes formatos que eu me sinto feliz e realizada. Sim. Então, CEO da Like Brands e SLO, acho que é assim que se diz, se não é assim, passa a ser. Formadora, podcaster. Marta, o que é que o podcast ainda te trouxe à tua vida? O que é que mudou em ti e o que é que realmente tu sentes que foi uma mais-valia? O podcast foi um puzzle para mim, porque no podcast, eu consigo, como eu dizia no início, eu gosto muito de rádio, eu gosto muito de comunicação, gosto muito de escrever também, e o podcast e de entrevistar e de conhecer pessoas e de falar sobre os temas da atualidade e, portanto, o podcast complementa todas as vertentes de mim, de alguma forma. Portanto, é um formato perfeito que me preenche completamente. Há esta questão da exposição visual e física que ainda me causa aqui alguns desafios, mas que eu estou a lidar com eles e é como digo, é um formato que tem a Marta jornalista, tem a Marta comunicadora, tem a Marta CEO, tem a Marta que adora entrevistar pessoas e receber pessoas e dar-lhes tempo para as pessoas falarem delas próprias, com Sim. calma. Então, é é mesmo a comunicar que nos entendemos, e o Sem podcast dúvida. é uma ferramenta incrível para isso. Sem dúvida, sem dúvida. Antes de terminar, e agora vou terminar como a Marta termina os seus episódios com a entrevista, vou usar aqui o nosso baralho GoPod, para lhe fazer aqui, Desculpem. Sim. uma última pergunta aqui. Vamos lá ver, Marta, eu acho que é esta a última palavra, não é? E nem vou baralhar, é mesmo a última palavra. Que pergunta os ouvintes deveriam fazer após ouvir este episódio? Que pergunta os ouvintes me deveriam fazer? É uma boa pergunta, que estou aqui a pensar na resposta. Eu tenho uma Hã, pergunta sobre isso. Uma das perguntas, enquanto tu estás aí a pensar, é: "Porque é que não começaste o podcast antes?". Esta deve ser uma pergunta que os ouvintes te deveriam fazer e, acho que, realmente, pode ser aqui um bom ponto de partida para um episódio ou para uma partilha que tu queiras fazer aqui no Instagram a quando dos 2 anos de podcast. parece-me um bom desafio. Desafio aceito. E parece-me uma excelente pergunta E também. tens alguma resposta para mim, Marta, desta pergunta dos ouvintes? Uma outra diferente? Hum, eu há não é propriamente uma pergunta, mas é mais uma constatação. Sinto que, de alguma forma as pessoas têm alguma surpresa, pelo facto de este fo deste formato me implicar aqui alguma taxa de esforço. É como se eu comunicar fosse uma coisa mais ou menos natural, não é? E então quando de alguma forma percebem que para quem dá a cara, para quem faz isto também é desafiante, ficam aqui com alguma surpresa. Então, por porque é que é tão desafiante para ti este formato, não é? Boa. Porquê? Pois parece tão natural. Sinto um bocadinho essa questão e essa dúvida. Não sei se respondo bem à tua questão, Eu acho que mas responde plenamente, Marta. Olha, agradecer-te a aceitares o meu desafio de realmente celebrarmos estes 2 anos de podcast, abrindo um bocadinho também dos bastidores, aqui por trás do nosso podcast e dos nossos episódios. E agradecer-te estes 2 anos de trabalho conjunto, de evolução, e realmente dizer-te que venham mais 2 anos e mais 2 anos e mais 2 anos e muito mais aqui para o E-Comunicar que nos entendemos. É um privilégio para mim também trabalhar contigo, ver-te crescer e crescer contigo. Obrigada, Marta. obrigadíssima, muito grata a ti pela tua amizade e pela tua ajuda, pelo teu
enfim, por existires, a ti e à Escola Portuguesa de Podcasting e por nos ajudares a tornar real o É Comunicar que nos entendemos. Muito obrigada por aceitares este desafio de me criares ainda mais desconforto com esta entrevista. Acho que correu lindamente. Então, encontramos no próximo episódio, certo? Certo. Tu à frente e eu atrás das câmaras. Até breve. Até breve. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!